Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios aqui dessa parte final de segunda lei, da termodinâmica e dos ciclos fechados. Esse primeiro exercício aqui, ele é relativamente simples. Acredito que vocês consigam encontrar alguns outros muito semelhantes em livros de física básica. Aqui o enunciado diz, a gente coloca um cubo de gelo de massa 10 gramas, que está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, em um lago. O lago tem a temperatura um pouco acima, está a 15 graus Celsius, e ele pede qual é a variação de entropia do sistema após o equilíbrio térmico. Então, intuitivamente, a gente pode pensar que o gelo vai esquentar de menos 10 graus Celsius até zero, absorvendo energia do lago que está um pouco mais quente. Depois o lago continua fornecendo energia para que o gelo seja derretido a 0 graus Celsius. E depois a porção de água derretida do gelo entra em equilíbrio com o lago a 15 graus Celsius. A simplicidade aqui está no fato de que o lago, por ser muito grande, não vai ter sua temperatura alterada. Ou seja, a gente vai considerar o lago como uma fonte ideal de calor. Variação de entropia, a gente calcula por essas expressões. Se a gente tem um fluxo de calor que depende da temperatura, a gente tem que resolver uma integral. E se a temperatura é constante, a gente calcula pela relação direta do fluxo de calor com a temperatura. Então aqui a gente vai dividir o sistema em dois. Primeiro, o gelo. Segundo, o lago. No caso do gelo, conforme a gente narrou aqui, a gente tem uma energia que será utilizada para aquecer o gelo, depois uma energia que será utilizada para derreter o gelo e depois a energia necessária para aquecer a porção de massa do gelo até a temperatura do lago. Então, como a temperatura está variando, o ΔT vai virar um dt, aqui também, e aqui é onde o processo ocorre em temperatura constante, em 0 graus Celsius. Lembrando que nessas expressões aqui, a gente sempre usa a temperatura absoluta em Kelvin. Então a gente usa essas expressões aqui de baixo, serão duas integrais e esse termo aqui com Q sobre T, e a gente vai com isso calcular o ΔS do bloco de gelo. No caso do lago está cedendo o calor ao bloco de gelo, a gente sabe então que o sinal é trocado e que todo o calor recebido pelo gelo ou cedido pelo lago é dado por essa expressão aqui, que é exatamente igual a essa de cima. Que eu deixei marcado aqui, a temperatura do lago não se altera. Então essa é a parte mais importante nesse cálculo de variação de entropia. Então vamos em frente. Primeiro no gelo, conforme eu falei, tem essa primeira integral, essa segunda integral. A temperatura do gelo então vai variar, por isso tem a integral. Eu vou bater nessa tecla porque isso é importante na hora do cálculo da variação de entropia. Aqui a temperatura da água também varia. E na fusão do gelo, a gente tem uma temperatura que é constante. A temperatura aqui seria de 0 graus Celsius, mas o valor entra aqui em Kelvin. Substituindo as expressões para o fluxo de calor, então aqui a gente tem mc do gelo dt, mc da água dt, mc são constantes, e esse termo do meio é aquele constante desde o início, que é só substituir os valores. Fazendo isso, a gente tem uma variação de entropia do gelo igual a 15,228 joule por Kelvin, dando destaque que as temperaturas devem estar em Kelvin. Já a variação de entropia do lago, a gente sabe quanto de energia o gelo recebeu e a gente considera que o lago teve uma temperatura fixa o tempo todo, porque a massa do lago é muito grande, conforme a gente falou. Então fica mc ΔT, no caso do gelo, mc ΔT da porção de água que veio do gelo e aqui o calor de fusão. E a temperatura do lago, que é os 15 graus Celsius desde o início. Substituindo os valores, então a gente tem aqui esse valor relativo ao aquecimento do gelo, esse valor aqui relativo à fusão, esse último relativo à variação de temperatura da porção de água que vem do gelo, e aqui embaixo a temperatura do lago em Kelvin. Então aqui a gente tem uma variação de entropia que é negativa, que em módulo é menor do que a do gelo. O que faz sentido, porque quando a gente soma as duas variações de entropia, a gente tem uma variação de entropia positiva, que bate com a segunda lei da termodinâmica. Então o lago teve uma variação de entropia negativa e o gelo uma variação de entropia positiva, de tal forma que a soma das duas resultou numa variação de entropia positiva. O destaque que eu vou dar aqui no finalzinho é de que se a pergunta fosse sobre a variação de entropia do lago, somente do lago, poderia gerar uma certa confusão, exatamente porque tem uma variação de entropia negativa, que poderia soar um pouco estranho, visto diante da segunda lei da termodinâmica. Mas não é, exatamente porque o sistema não é só o lago, mas sim o lago mais o bloco de gelo, de forma que a variação de entropia do sistema como um todo é sempre positiva ou maior do que zero. Vou mostrar para vocês agora a resolução de dois exercícios de ciclos fechados. Esse tipo de exercício não costuma ser muito complicado.
mas podem ser bastante trabalhosos. Então eu escolhi 2 para a gente fazer passo a passo, bem detalhado, para vocês verem todos os conceitos que a gente usa para resolver esse tipo de problema. Então aqui a gente tem um ciclo fechado, em que os 4 processos são 2 isobáricas e 2 isocóricas. 2 processos com pressão constante, 2 processos com volume constante. O enunciado dá a pressão e o volume no ponto A e diz qual é a relação da pressão e do volume no ponto C em relação a esse ponto A. A primeira pergunta é sobre o trabalho. Qual é o trabalho realizado no ciclo? Como o ciclo aqui é no sentido horário, então o trabalho é positivo, conforme a gente viu em aula. Então vamos lá. No ponto C, como V é o dobro do volume V0 e P o dobro da pressão P0, já vamos deixar claro aqui no diagrama e colocar os outros valores também, em B e em D. O processo AB e o processo CD são isocóricos, ou seja, não tem variação de volume, então o trabalho nesses 2 processos é nulo. E nos outros processos, o trabalho é simplesmente a área sob essa reta aqui e sob essa reta aqui. No trabalho BC, o 2P0 sai, fica um trabalho de V até 2V0 dV, então o trabalho BC é 2P0V0. E nesse processo isobárico, que vem daqui para cá, a pressão é menor, P0 sai da integral, e essa integral aqui é a área desse retângulo aqui, que vai ser negativa, já que o volume é menor, que é menos P0V0. Quando eu somo o trabalho desses 4 processos, a gente tem um valor que numericamente é igual a esse valor que está aqui na tela. Para os outros itens, a gente precisa calcular algumas outras coisas, como por exemplo a temperatura. A gente vai usar a equação de estado para um gás ideal. Então a gente tem 1 mol, esse N aqui vai ser 1 mol, o R é a constante de gases, então a gente vai definir quem é T0, dado P0 e V0. Numericamente, é esse valor aqui. Então agora a gente vai definir quais são as temperaturas de cada um desses pontos, para que a gente possa prosseguir com os cálculos. Então aqui é T0, em B a gente tem 2P0, que a pressão aqui é 2P0, o volume é o mesmo que em A, então é V0, NRTB. Escrevendo isso aqui em termos de P0 V0, o TB vai ser igual a 2T0, já que T0 já foi definido aqui em cima. Não vou calcular numericamente isso não, vamos deixar para o final. Então ali em cima, 2T0. Então a gente sai de um ponto A em que o estado é caracterizado por V0, P0, T0, vai para o estado B de mesmo volume V0, mas com o dobro da pressão e o dobro da temperatura que tinha em A. Vamos agora ver como é que fica aqui no ponto C. Aqui eu tenho o dobro do volume e o dobro da pressão, por isso que está aqui P, V, NR, TC. Então TC a gente escreve em termos de P0 e V0, que vai dar 4T0. Então ele aumentou mais ainda a temperatura de B para C. De C para D, a pressão diminui, mantendo o volume, e a gente consegue escrever a temperatura neste ponto em termos de P0 V0, é o dobro da temperatura aqui. Então agora nós temos os 4 pontos caracterizados conforme P0 e V0. Com isso agora a gente pode calcular o quanto de energia é absorvida no ciclo e o quanto de energia é liberada no ciclo. No processo isobárico, o fluxo de energia é dado pela expressão e no isocórico da expressão. A diferença vai estar somente no calor específico, que no caso um vai ser a pressão constante e no outro a volume constante. Como aqui é um gás monoatômico, o Cp e o Cv são tabelados. E como a gente estava falando, a temperatura ela aumenta de A para B, ela continua aumentando de B para C, mas de C para D e de D para A, a temperatura diminui. Ou seja, entre A e C, a gente tem um fluxo de calor positivo, ou a gente tem um fluxo de calor para o sistema, batizando isso de Q+, que é a soma desses dois. Então o QAB, aqui o N, número de moles, calor específico a volume constante, certo? Aqui. A variação de temperatura é 2T0 menos T0, que é o próprio T0. E o QBC é o número de moles, calor específico, a pressão constante, certo? E a variação de temperatura, que é 4T0 menos 2T0, que é 2T0. Então aqui fica 10R sobre 2, mais 3R sobre 2. Temos um calor absorvido, que numericamente é aproximadamente esse valor aqui. Com isso a gente responde o item B. Para a gente calcular agora a eficiência do ciclo, a gente precisa saber o quanto de calor é liberado. A gente sabe que num ciclo fechado, a variação de energia interna é nula. Ou seja, pela primeira lei da termodinâmica, o balanço de energia de um sistema, ou seja, que ele absorve menos do que ele libera, é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Se a variação de energia interna do sistema
é nula, porque o sistema é fechado, então o trabalho vai ser igual a esse fluxo líquido de calor. E esse fluxo líquido de calor é a diferença entre o que ele absorve e o que ele libera. Aqui eu não estou colocando em módulo, mas já está implícito que aqui é o calor absorvido, aqui o calor liberado. Fazendo essa conta, a gente chega ao calor liberado. Então agora a gente pode calcular a eficiência desse ciclo aqui. A eficiência pode ser escrita dessa maneira, podia usar também o valor do trabalho, mas sabendo quem é que é mais e sabendo quem é que é menos, a gente calcula uma eficiência de 15,4%, usando esses valores aqui. E o item D é comparar esse valor para uma eficiência de um ciclo de Carnot que operasse entre duas fontes quente e fria que tivessem os valores de 4T0 e T0. Se a gente faz essa conta, chega a um rendimento de 75%, que é muito maior do que o rendimento desse ciclo aqui. Então esse não foi um problema muito complicado, mas ele é bem detalhado. E eu fiz questão de fazer o passo a passo, porque esses problemas de ciclo fechado são bem parecidos. Bom, vamos resolver esse problema aqui, que é de um ciclo da gasolina, ciclo Otto, dado por esse desenho aqui, esse diagrama. Ele está fora de escala, vocês vão ver durante o exercício. O enunciado diz que o fator gama da mistura de gasolina com ar é de 1,3. Ele quer saber essas relações aqui entre as temperaturas e as pressões, além da eficiência do motor. Aqui o diagrama ele não forma os volumes nem as pressões. Então a gente vai deixar tudo em termos de P1 e V1, conforme o próprio diagrama já indica. Então aqui a gente tem um processo isocórico, que não tem realização de trabalho. Esse aqui é diabático, outro isocórico e um outro diabático. A gente tem aqui a pressão e o volume no ponto 1. A gente tem a pressão e o volume no ponto 2. No ponto 3 a gente só tem o volume, a gente não sabe quanto é a pressão. E no ponto 4 a gente também só tem o volume, também não temos a pressão. Além disso, a gente não conhece nenhum valor de temperatura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as temperaturas. Estou aqui só lembrando quanto vale o gama, né, que é essa relação entre o CP com o CV. E além disso, como eu falei, a gente não tem realização de trabalho entre os pontos 1 e 2 e os estados 3 e 4. Então vamos lá. Da equação de estado, a gente consegue tirar quanto vale a temperatura T1. Então vamos deixar assim conforme a gente tinha feito no exercício anterior. No estado 2, a gente tem P2V2, nRT2, e aqui a gente vai só substituir os valores. Então o P2 é 3P1, o V2 é o próprio V1, nRT2. Então aqui a gente isola o T2, que é 3P1V1 sobre NR, que é o próprio T1, conforme a gente tinha visto aqui em cima. Então a relação T2 sobre T1 é 3. Então a gente consegue descrever o estado 1 e o estado 2. O estado 3, a gente só sabe o volume. Para a gente calcular a pressão e a temperatura, a gente vai ter que usar a expressão dos processos adiabáticos. Então, P2V2 elevado a gama é igual a P3V3 elevado a gama. Da mesma forma, P4V4 elevado a gama tem que ser igual a P1V1 elevado a gama. Então aqui a gente sabe o P2 em termos de P1, o V2 é o próprio V1, P3 a gente não sabe, o V3 é 4 vezes o V1, então tem 4 elevado a gama, V1 elevado a gama. Esse V1 corta com esse V1, então o P3 a gente pode escrever dessa maneira aqui. Nessa linha de baixo, o P4 a gente não conhece, o V4 é 4 vezes o V1, então por isso que fica esse 4 elevado a gama. P1, V1 que a gente já sabe, então aqui o V1 corta com o V1 e a gente isola o P4 de tal forma a escrever ele em termos de P1, como fizemos em P3. Então daqui a gente consegue escrever as relações P3 sobre P1 e P4 sobre P1. Então reparem que P3 é menor do que P1. E isso não está indicado aqui no diagrama PV. Eu comentei que ele estava fora de escala. As outras relações a gente vai calcular agora que a gente sabe P3 e sabe P4. Então, no ponto 3, PV-NRT, o P3 a gente pega daqui, né, sabendo que o gama é 1,3. O V3 é 4V1. Então aqui a gente tira quanto vale T3. Então vai ter esse fator 1,98, que vem dessa multiplicação desse valor com esse valor. Então aqui também temos a relação de T3 com T1. E no ponto 4, da mesma maneira, P4 a gente pega daqui. P4 a gente sabe que é o quádruplo de V1. Então aqui a mesma coisa, chegamos à relação de T4 por T1, usando desde o início que P1V1 sobre NR é o próprio T1. Então esses aqui são os resultados que a gente conseguiu. T2 sobre T1, T3 sobre T1, T4 sobre T1, P3 sobre P1
P4 sobre P1. Para a gente calcular qual é a eficiência do motor, a gente vai precisar saber o quanto o motor absorve e o quanto ele libera. A gente podia calcular o trabalho também. Seria um outro caminho. Calcularia o trabalho entre 2 e 3, trabalho entre 4 e 1. Daria também para calcular a eficiência por aí, sabendo o quanto de calor está entrando no sistema. Mas vamos fazer conforme a gente fez no outro exercício. A gente tem dois processos isocóricos, então a gente consegue calcular a absorção e a liberação de energia. Lembrando, pessoal, que nos processos adiabáticos, entre 2 e 3 e entre 4 e 1, não há troca de energia. Então aqui, entre o estado 1 e 2 ocorre a absorção de energia e entre o estado 3 e 4 ocorre a liberação de energia. Então vamos chamar de Q mais e Q menos. O ΔT é essa variação aqui. Aqui eu estou colocando em módulo embaixo o T4 e T3 para já dar positivo, mas a gente sabe que esse Q menos ele por definição é negativo. Substituindo os valores aqui, para colocar tudo em termos de T1, né? T2 é 3T1, menos T1 vai dar 2T1, por isso que fica esse fator 2. E o 4 menos o 3 vai ser esse 1,98 menos 0,66. Então vai dar esse fator 1,32. Agora é só usar a definição de eficiência. Quando eu faço Q menos sobre Q mais, CV e T1 vão cortar, o N também. Fica 1,32 por 2, eu tenho um rendimento de 34%. O que eu queria comentar é que a gente não precisou calcular nem CP nem CV, mas daria para fazer isso se a gente lembrar da relação do gama com os graus de liberdade que a gente tem nessa mistura gasolina-ar. E a partir desses graus de liberdade, a gente poderia calcular o CP e o CV. Se a gente sabe quanto vale o gama, a gente consegue calcular essas grandezas aqui. Nesse caso, a gente tem um fator F, que seria o grau de liberdade, não inteiro, o CP e o CV, esses valores aqui. Mas como eu falei, estou calculando apenas como curiosidade. Para fechar aqui, vamos fazer esse exercício, que é o acoplamento de uma máquina térmica com um refrigerador. Ambas são ideais, de Carnot, e aqui a ideia é que essa máquina térmica gere o trabalho que alimenta o refrigerador. A gente só sabe as temperaturas das fontes, quente e fria, que não são iguais. Vocês vão ver que tem alguns exercícios em que esse acoplamento é feito até de maneira diferente, com as mesmas fontes, ou às vezes esse T3 igual ao T2. Então tem várias maneiras de acoplar essas máquinas. Mas vamos focar nessa aqui. Então a gente sabe quanto vale T1, sabe quanto vale T2, T3 e T4. Ele pede qual é a razão entre Q3, ou seja, o calor liberado pelo refrigerador, e Q1, que é o calor absorvido pela máquina térmica. Esse é um problema relativamente fácil. A gente sabe que o rendimento de uma máquina de Carnot pode ser escrito dessa maneira aqui. Como é uma máquina de Carnot, essa relação Q2 sobre Q1 pode ser escrita como T2 sobre T1. Se a gente tem os valores de T2 e T1, a gente consegue calcular o trabalho em termos do Q1. Nesse caso aqui vai dar esse valor. Estou colocando em módulo aqui exatamente para a gente não se perder nos sinais. E agora vamos ao refrigerador. A eficiência de um refrigerador é dada por essa expressão. Então aqui, lembrando o balanço de energia dessa máquina, a gente aqui pode calcular a relação entre o trabalho e Q4, porque a gente tem as temperaturas das fontes quente e fria desse refrigerador. Agora, sabendo como escreve Q4 em termos do trabalho, a gente vem aqui no balanço de energia e escreve o Q3 em termos do trabalho. Então temos agora essa expressão e essa expressão. Se a gente dividir uma pela outra, o trabalho vai cortar com o trabalho. Aqui a gente tem 308 sobre 625, Q3 sobre Q1. Então, esse vem para baixo, esse vem para cima, a relação fica aproximadamente 2,03. Certinho? Então, como vocês podem ver, não é nada tão complicado, mas vocês precisam ficar ligados com os sinais, com as expressões e com os conceitos de cada uma das grandezas. Ok? Até mais!